Hoje eu vim te convidar para tomar um chá comigo. Na verdade, eu fiz chá para mim, né? Bom, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas pega seu chá, sua vitamina, seu café, não importa. Vamos pensar juntos? Eu vou compartilhar com vocês uma história e depois você vai entender o motivo pelo qual eu estou compartilhando, eu prometo. Nesse vídeo, eu quero te dizer algo que eu queria ter escutado quando eu passei por esse momento. Desde muito pequena, eu me identificava com esportes. Eu jogava futsal e eu era uma das atacantes do time principal. A minha rotina de treinos era bem intensa e eu estava sempre muito focada em me desenvolver cada dia mais. Manter a constância nos treinos, alimentação saudável, uma rotina séria de estudos era altamente positivo para minha vida. O meu foco era competir profissionalmente. Para me tornar uma atleta profissional, eu migrei para o vôlei. Só que em um determinado momento eu tive uma ruptura com o esporte causada por um problema no joelho. Ou seja, eu não poderia mais jogar a partir daquele momento. Só que eu tinha certeza que era isso que eu seria. Eu tinha total certeza que eu seria atleta a vida inteira. Era isso que eu fazia, era nisso que eu era boa. Ali, naquele momento, a minha confiança foi completamente abalada. E eu passei de personagem principal para figurante da minha própria história. E sendo muito sincera com você, foi super difícil assimilar que aquilo estava acontecendo. Porque o que eu entendia como a minha identidade, a minha essência, estava sendo arrancada de mim. E eu não tinha muito o que fazer. É uma sensação muito ruim, de desamparo mesmo. Eu me senti completamente sem chão e sem esperança. Quando a gente se sente assim, não existe uma solução mágica, algo que aconteça do dia para a noite, que faça esse sentimento simplesmente desaparecer. A gente precisa mergulhar fundo dentro da gente para saber lidar com esse turbilhão de sensações que passam a nos engolir. Depois disso, eu fiquei muito tempo sem saber qual caminho que eu ia seguir. Eu fiz faculdades que eu não queria, eu fiz cursos que eu não queria, sempre deixando de lado todas as vontades que falavam mais alto no meu coração. Você sabe que seu coração pode ser um guia incrível na sua tomada de decisão, né? Eu não estou falando para que a gente deixe de lado a parte racional, porque a parte racional é muito importante, mas o nosso coração sempre se comunica com a gente. Resumindo, eu nem pensava mais se aquilo fazia ou não fazia sentido para mim, para o meu caminho ou para minha essência. Eu realmente abandonei a possibilidade de continuar lapidando a minha própria identidade. Afinal, ela ainda estava sendo construída. E desse jeito passa tempo e passa muito tempo. E você vai vivendo de modo automático mesmo, como se fosse um personagem de videogame sendo controlado por tudo que é externo a você. Coloca aí nos comentários se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida ou se de repente você está passando por isso agora. E aproveitando, se você chegou até aqui, pode me chamar de Pan. Esse canal foi criado para pensarmos juntos e nos desenvolvermos pessoal e profissionalmente. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal para o YouTube entender que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. Bom, o meu propósito aqui não é compartilhar algo milagroso, e sim trazer uma nova perspectiva. É importante nos desenvolvermos e isso envolve nunca soltarmos a nossa própria mão. E o que eu vou falar aqui para você é algo que eu gostaria de ter escutado lá atrás. São doses de otimismo e esperança que fazem com que a gente vá se tornando mais resilientes e conseguindo lidar com as situações difíceis no longo prazo. Eu espero que essas sugestões possam iniciar um processo de transformação aí dentro de você e que daqui para frente você recupere o fôlego que por algum motivo possa ter perdido. Em primeiro lugar, não existe só um caminho. Como eu disse para vocês, é fácil desanimar quando algo não se desenrola como a gente planejou. Só que cada desafio carrega uma oportunidade de iniciar um novo capítulo, de traçar um novo rumo. As mudanças podem nos levar a uma jornada de descoberta e crescimento. Por mais que o presente pareça definir o nosso destino futuro, é legal a gente compreender que estamos sempre em evolução. Nós não somos seres limitados. Cada escolha ou pequena alteração que a gente faz em nosso contexto, comportamento ou ambiente abre as portas para novas possibilidades. Não devemos nos prender à ideia de que o que a gente vive hoje será a nossa realidade permanente. O futuro é fluido, e se um caminho se fecha, saiba que há muitos outros para serem explorados. A chave está em manter-se aberto para as oportunidades que surgirem e ter coragem para seguir por novos trajetos, sabendo que cada passo adiante nos aproxima de uma vida mais plena e realizada.
Você está em um caminho que te faz bem? Tem consciência para onde ele está te levando? Tem alguma coisa que você deixou de fazer ou que quer começar a fazer? Que tal pensar sobre isso? É justamente aqui que entra o autoconhecimento. Descobrir quem você é verdadeiramente pode ser uma jornada transformadora. Pode ser que você esteja se sentindo coadjuvante dentro da sua própria vida, só realizando o que os outros acham que você deva realizar, perdendo essa conexão com a sua essência e sem a clareza da sua verdadeira identidade. Quando a gente faz isso, é comum se distanciar cada vez mais de quem a gente realmente é. Quando você decide tomar as rédeas da sua própria vida e embarcar no autoconhecimento, algo incrível acontece. Você começa a descobrir uma nova versão de si mesmo, que talvez seja muito melhor do que essa que você tem sido até agora. Libertar-se das opiniões alheias e definir os seus próprios valores, crenças e opiniões é essencial para se tornar uma pessoa autêntica e confiante. Você já se viu, replicando o que as outras pessoas falam, sem mesmo se questionar? Às vezes, a sensação de querer desistir de si mesmo nem vem da insatisfação que você tem com quem você é, mas sim da imagem que os outros projetam sobre você. Liberte-se de todas as definições impostas e se permita ser quem você realmente é. Você não precisa atender às expectativas dos outros. Viva de acordo com os seus valores e seus ideais. Em terceiro lugar, celebrar as pequenas conquistas. É legal enxergar as pequenas conquistas como verdadeiras vitórias. Costumamos ver os pequenos avanços como coisas insignificantes. Nossa tendência é valorizar somente a chegada ao pódio, mas a constância e o caminho repleto de pequenas vitórias que nos conduz até ele. Imagina essa situação: você vai começar no emprego novo, com ferramentas de trabalho que você nunca teve contato antes. Tudo isso gera em você algumas inseguranças, porque você nunca se viu nessa situação, onde você não tinha domínio dessas ferramentas, o que é completamente normal. Só que quando você começa a lidar com essas ferramentas, entende que a cada dia é um aprendizado diferente. E as suas habilidades vão sendo lapidadas, elas estão cada vez mais avançadas. Você se sente mais confiante e entende que, utilizando essas ferramentas pouco a pouco, mais entendimento delas você terá. Essa é a sua preciosa pedrinha, a pequena conquista que você deve guardar com bastante cuidado. E sabe por quê? Porque quando os pensamentos negativos surgirem, quando a autocrítica bater à sua porta, você pode recorrer a esse momento e lembrar-se de que você é capaz de se desenvolver em qualquer coisa que você deseje. São momentos especiais, únicos, que devem ser valorizados e utilizados como inspiração para superar os desafios futuros. Mesmo que você pense que essas pequenas vitórias são insignificantes, você está construindo uma nova identidade, uma nova rotina, um novo olhar sobre si mesmo. Mudanças significativas não acontecem de um dia para o outro. Elas são o resultado de pequenos passos dados consistentemente na direção certa. Sabe aquela história de fazer um pouco todos os dias? Isso é muito real. Novamente, eu te convido a celebrar as suas pequenas vitórias. Se precisar escrever em algum lugar para que você sempre recorra a elas, toda vez que precisar, faça isso. Elas são os tijolinhos que pavimentam o caminho para uma vida de mais satisfação. Você olha para elas e pensa: caraca, eu realmente evoluí. E o que eu aprendi com tudo aquilo que eu passei foi sobre perder o medo de desapegar. Isso é muito importante caso você esteja querendo desistir de si mesmo. Quando nós buscamos melhorar, nós estamos no caminho em direção a uma versão aprimorada de nós mesmos. Como pessoas, eu falo aqui da nossa relação com a gente. Nós precisamos nos admirar genuinamente, assim como a gente faz com uma baita facilidade em relação ao outro. Pode ser que você encontre resistências e até mesmo vire alvo de críticas das pessoas ao seu redor. Mas é fundamental que você se mantenha fiel a si mesmo. Afinal, é a sua vida. Quem vai vivê-la é você. Se organize para permanecer em espaços seguros para se expressar, para ser verdadeiro, para compartilhar a sua verdadeira identidade. Assumir as rédeas da própria vida é como ser um arquiteto do próprio destino, projetando alicerces dos seus sonhos e construindo as pontes que os levarão em direção ao futuro que você deseja. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar com ele e nos vemos no próximo. Até lá!